Sabe aqueles personagens que a gente sempre assistia na infância, nos programas, na TV, que você aí do outro lado enchia a boca pra dizer: nossa, mas que cara chato, que cara mais insuportável, por que esse cara não vai se comportar como adulto, agir feito tal, arranjar um emprego, sei lá o que? E adivinha só, gala seca, você cresceu e virou este cara, mais liso que cabelo de índio, sempre repetindo a mesma roupa e economizando até no ar que respira. Cada um desses personagens representa uma dificuldade específica que todos nós, assim que completamos 18 anos, enfrentamos na nossa vida. E sinceramente, se tu não é um playboy assim muito privilegiado, o que não deve ser ruim, né? Imagina aí nascer com a conta bancária já pingando dinheiro toda hora. Mas enfim, se tu não é um playboy, tu vai se identificar com estes personagens. Como eu tinha falado agora há pouco a respeito daquelas pessoas muito privilegiadas na sociedade, famosos playboys, vamos falar de um personagem que representa muito bem a maioria de nós, que começa a fazer esta coisa que os playboys odeiam e nós também odiamos, que é justamente começar a trabalhar. Lula Molusco. Bicho, sinceramente eu não consigo imaginar um personagem que represente melhor a gente no serviço do que o Lula Molusco. O cara é a personificação literal de um CLT médio brasileiro. Vai dizer que não, o cara sempre vai trabalhar emburrado, sempre com a mesma cara de cu no serviço, e na primeira oportunidade que o cara tem, ele sempre tá ali, relaxando, tomando um cafezinho. Mais ou menos quando a gente pode voar um pouquinho no serviço ali, lidando com os clientes ali de forma menos enérgica. O Lula Molusco só relaxa quando ele volta pra casa e toca o clarinetezinho dele ali, né, e toma um Nescau, sei lá o que era aquilo, acho que é chá, se eu não me engano. Mais ou menos a gente quando chega, estica as pernas e realmente se sente feliz por não precisar socializar com os outros. E já que a gente tá falando sobre socialização, acho que o Bob Esponja ele representa muito bem aquelas pessoas que a gente tem que socializar no serviço por necessidade e que a gente no fundo sente vontade de dar um soco. Mas brincadeiras à parte, de vez em quando até o serviço até pode ser legal, a gente joga umas conversas fora, mas internamente a gente se sente um pouco como o Lula Molusco. Ai, mas trabalhar edifica o homem, edifica o cacete. Se edificasse tanto assim, primeiro que nem reduziria a expectativa de vida da pessoa. É claro que a gente tem que ajudar sim, você tem que ajudar, meu amigo, mas venhamos e convenhamos que ninguém gosta, bicho, ninguém gosta de trabalhar, nem começa, mano. E aproveitando que a gente tá falando sobre não gostar de trabalhar, mesmo com as dívidas gritando, vamos falar dele, o terror do Serasa mexicano, Seu Madruga. O Seu Madruga é aquela parte da gente que sabe que tem que pagar as dívidas, mas prefere ficar adiando. Às vezes por preguiça, às vezes por outros motivos. O Seu Madruga tem os 14 meses de aluguel e a gente tem aquela dívidazinha, aquele empréstimozinho de 200 conto que a gente faz ali na Nubank e parcela em poucas vezes. Além do cara ter dívidas até o talo, o cara sempre tá repetindo a mesma roupa ali, procurando um bico pra fazer. Parece muita gente quando a gente tá com pouca roupa e tem que ficar repetindo e repetindo, só pra não sujar a outra. Enfim, o Seu Madruga é a skin clássica de tiozão médio brasileiro, mano, que se arruma como dá e representa muito a gente ao completar 18 anos, sempre devendo alguma coisa, o tempo todo ali procurando forma de fazer renda extra e usando as mesmas roupas. Representa muito a gente na parte financeira, assim como esse agora que eu vou falar, que é outro cidadão, que é o terror do Serasa americano. Só que o terror não porque ele tem dívidas até o talo, e sim porque ele não tem absolutamente nenhuma dívida. E diferente dos outros, esse sim gosta de trabalhar, os 2 empregos. O nosso careca favorito, que eu acho que só perde pra esses 2 aí. Mas enfim, o Julius Rock é a personificação humana perfeita de palavra economizar. O cara representa muito bem a gente quando começa a ter elevados custos, toda hora tentando economizar ali como dá, né? Se tu não é um Elon Musk da vida, provavelmente tu se identifica com ele, tendo que economizar até no ar que respira. O Julius é aquela parte da gente que quer gastar um pouco mais, mas sabe que não pode, que o dinheiro que a gente até pode, mas vai fazer falta ali na frente. Tipo, todo mundo tem esse pensamento. Quando começa a trabalhar, você começa a ter esse pensamento: eu vou comprar roupa, eu vou comprar lanche, eu trabalho pra isso. Mas, mano, não dá pra negar a realidade. Vai fazer, esse dinheiro que tu usa pra se mimar, vai fazer falta. Não que a gente não mereça, sim, a gente merece, mas a gente não é um Elon Musk da vida. A gente parece muito com o careca 2 empregos nessa parte aí. Representa muito a parte financeira, mano, de toda hora tendo que tá economizando as coisas, né? E agora, saindo um pouco da parte financeira e partindo um pouco mais pra área emocional, vamos falar do rapaz adulto barra criança, que todo mundo, eu acho que vai se identificar. Talvez o que a gente mais vai se identificar com este vídeo aqui, o nosso Spencer Chey. O cara representa
representa muito aquela parte criança que a gente tem ainda por dentro. Apesar da gente completar 18 anos e legalmente já ser um adulto, mas tem uma parte que criança internamente dentro da gente. E a gente às vezes acaba se comportando como ele na série. A gente pode ver na própria série como o cara tá sempre ali, se comportando como criança, saindo com o Fred, a Carly e a Sam pra tudo quanto é loucura, e o cara tá lá com seus quase 30 anos de idade, ainda assim permanecendo no mesmo objetivo de ser um artista, um sonho que ele tinha ali com 6, 7 anos de idade. O cara era um moleque quando botou esse sonho na mente, e ele nunca desistiu desse sonho, mesmo com o avô dele ali botando firme pra ele fazer uma faculdade, pra ele ser dentista, sei lá, advogado. O cara não, segue firme ali no sonho de criança dele, mano, querendo ser um artista, mesmo com todo mundo julgando ele. A esmagadora maioria se identifica, porque quando a gente completa 18 anos, começa a surgir esse bagulho de peso, de responsabilidade e tudo mais, que a gente tem que comprar coisas, que a gente tem que ter um carro logo, tirar habilitação, ter casa, isso, aquela baboseira toda. Mas no fundo, a gente ainda tem aquela vontade de ser só um molequezinho despreocupado mesmo, mano, assim como ele. Muitos de vocês ainda já estão aí com mais 18, talvez 19, 20, e ainda tem aquele fio de esperança de ainda ser um jogador de futebol, sei lá, um youtuber, criador de conteúdo, até dono da NASA, sei lá, mano. Só usei pra exemplificar, mas enfim. E pra fechar com chave de prata, que o último era pra ser o Spencer, mas enfim, por último, mas não menos importante, vamos falar do nosso rapaz aranha aqui, o Peter Parker. O Peter Parker, eu tenho pra mim que ele mostra muito aquele nosso lado sozinho de ser, assim que a gente começa a trabalhar e a ter responsabilidades, tá ligado? Aquela cena dele chegando ali na casa dele, sentado na caminha ali, pensando na vida, e o cara cobrando ali, representa muito a nossa solidão interna que a gente passa a ter a partir do momento que a gente completa 18 anos, né, mano? Tudo que a gente quer é só chegar na nossa casa, fazer o que tem que ser feito ali sem falar com ninguém. Ninguém gosta de ter responsabilidade, né? É melhor ser um pouco que nem o Peter Parker. Não que a solidão seja algo bacana, mas às vezes a gente precisa ficar um pouco sozinho, porque as pessoas são chatas. Eu mesmo prefiro ficar sozinho. Enfim, se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu feedback, deixa o like, se inscreve e comenta se você talvez queira a parte 2 deste vídeo aqui também. Lembrando que eu não esqueci da parte 2 do último vídeo, tá bom? Eu só tô ainda meio que coletando alguns personagens pra pôr na parte 2 do próximo vídeo. Como eu já tinha dito antes, deixa aí nos comentários mais exemplos de personagens que virariam Stan. Enfim, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado por permanecer até este momento do vídeo. Valeu!